Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Antes de prosseguir, dá um like, inscreve-se em nosso canal para que o conteúdo possa chegar até mais pessoas. Agradecemos aí a todos o quanto nos acompanham e nos incentivam aí, viu? Mateus capítulo 18 e 20 diz assim: Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. Nós queremos falar hoje aqui sobre congregar, né? Congregar no templo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, e que eu não vejo as pessoas falando sobre isso, mas aqui eu vou tratar desse assunto, é que a maioria de nós recebemos o evangelho por herança, por herança. A maioria de nós ou nascemos já num berço evangélico, né, num berço evangélico, e recebemos por herança as verdades, né, vamos dizer assim, é... ou então você recebeu por herança porque você nasceu num país evangélico, você nasceu num país cristão, então você recebeu o evangelho por herança. Se você tivesse nascido num país muçulmano, você receberia as leis do Islã e se tornaria um muçulmano por herança também. A questão é que a maioria de nós não para analisar aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos, nós aceitamos como verdade e ponto. Então eu tiro a base por mim aqui. Eu ouvi desde a minha infância de que quem não congrega num templo não tem salvação. E as pessoas que eram membros ali de um templo, quando eles ali faziam coisas ali que desagradavam aos líderes, eles então excluíam. E aquela pessoa então se tornava fora ali do hall de membros. Então aquela pessoa estava no entendimento deles como perdida. Precisava voltar, precisava reconciliar, etc. Então tinha um monte de pregação sobre isso, tinha um monte de hino sobre isso, né? Volta, volta, ovelha perdida, pá, aquela coisa toda, para voltar para o sistema religioso. Só que, só que analisando os evangelhos, o Novo Testamento, melhor dizendo, tá? Analisando ali, porque o Novo Testamento ele começa em Atos capítulo 2, presta bem atenção. Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda estava vivendo sob a edes da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda não havia morrido. Então entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existiu esse período de transição. Jesus viveu neste período de transição, tá? Então aqui, Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus não estava falando de congregar, porque não havia isso. Nesse tempo aqui, a religião era a religião judaica. Eles se congregavam sim para fazer festa, se congregavam para guerra, se congregavam para casamento, se congregavam um monte de coisa. Que congregar é um ajuntamento. Se você se ajunta num lugar, ali trata-se de uma congregação. Congregação é um ajuntamento. Não interessa para que fim seja. Esse é o sentido da palavra congregar, se ajuntar-se. Só que aqui, vamos pegar isso aqui como base e vamos ver se procede isso. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. Mas, então se nós reunir 2, 3, 4 pessoas e disser, vamos lá matar fulano, se reúne 2, 3, 4 pessoas e diz, vamos lá assaltar um banco, então Jesus está no meio. É isso? Não, não, não. Para fazer uma interpretação bíblica, nós temos que ver o contexto do que Jesus está falando. Do que a Bíblia está falando. Aqui não está falando de congregar em igreja evangélica, porque não tinha igreja evangélica. A igreja evangélica começou em Atos capítulo 2. De Atos capítulo 2 em diante, você não vê em lugar nenhum os apóstolos dizendo, porque nós temos que construir um templo, porque nós temos que congregar. Você não vê isso em lugar nenhum. Cristianismo é um estilo de vida. Então vamos lá, ver do que está se falando aqui, né? Vamos lá. Então nós temos que pegar sempre um pouquinho mais aqui, adiante aqui, ou voltar um pouquinho para nós entender. Então vamos começar aqui do versículo 15. Diz assim, ó, Jesus dizendo, ora, se teu irmão pecar contra ti,
vai e repreende-o entre ti e ele. Bom, então é assim, ó. O cristianismo ele é um estilo de vida. Isso que as pessoas não entenderam. As pessoas pensam que cristianismo é procurar uma igreja evangélica, aceitar Jesus lá, que isso também não está na Bíblia, tá? O negócio de aceitar Jesus não está na Bíblia. Tá? Aceita Jesus lá e aí passa a ter uma carteira de membro e passa a fazer tudo que o pastor manda lá e ele é cristão. Negativo. Cristianismo é estilo de vida. Isso aqui que Jesus falou aconteceria fora do templo, porque é entre você e seu irmão lá fora. Houve um problema entre você e ele, você vai e procura ele, porque aconteceu só entre você e ele, tá? Agora, se o negócio foi público, então o perdão tem que ser público também. Agora, como aqui é entre você e seu irmão, então primeiro você vai, procura ele primeiro. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele, e se ouvir, ganhaste teu irmão. No princípio, quando eu comecei, né, quando eu ainda era adolescente, era criança, eu vi acontecer muito isso. Antes ali da Santa Ceia, era falado, ó, se alguém tem alguma coisa contra outro aí, vamos se perdoar. É bíblico também, eu só não vou citar o versículo aqui porque eu não lembro, mas a Bíblia diz que é para confessar o pecado um ao outro, tá? Aonde que existe isso? Será que um pastor cheio de arrogância ele vai confessar o pecado dele no meio do povo? Não vai, não vai, não vai, porque primeiro que a reuniãozinha dele já é secreta, para ninguém saber do que ele está tratando, né? Então, mas a Bíblia diz que é para confessar o pecado um ao outro. E no princípio do evangelho, pelo menos como eu conheci, era chamada as pessoas que queriam se perdoar. E era por isso que acontecia milagre lá no passado. Hoje não vai acontecer mais por causa disso. Porque as coisas estão tudo para baixo do tapete. Está tudo para baixo do tapete. Inventaram aí que não pode escandalizar, não pode divulgar as coisas que acontecem lá, que senão tá escandalizando. Aonde que está embasado na Bíblia isso que até hoje não achei. Mas vamos continuar aqui. 16. Mas se te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3, para que da boca de 2 ou 3 testemunha, toda a palavra seja confirmada. Então aqui trata-se de uma encrenca, vamos dizer assim, de uma desavença. Um acerto ali entre duas pessoas. Que Deus não opera no meio de pessoas que estão de mal uma com a outra. Só que hoje em dia o sistema religioso está cheio disso. Hoje em dia o sistema religioso está cheio de panela, está cheio disso daí. Eles dizem que não pode falar mal, né? Mas não pode falar mal deles. Porque eles falam mal de quem está fora, né? Mas quem está fora não pode falar mal deles. Aliás, a pregação desses líderes religiosos, a maioria é contar testemunho. Porque lá onde que eu dirigia uma outra congregação, lá tinha uma pessoa que fazia isso, que fazia aquilo outro, dentro da pregação. Você já não viu isso? Um monte de testemunho, mas não é testemunho dele, é testemunho dos outros. É testemunho lá dos outros que fez isso, que fez aquilo, que ele está usando agora. Só que as coisas que ele faz, isso não pode divulgar. É isso que é o estranho, né? Mas vamos lá. Então, o que está tratando-se aqui não é nada a ver com congregar, não. Ou deixar de congregar. A questão aqui que nós estamos tratando aqui, não é se congregar é correto ou deixar de congregar é correto. Não é esse o ponto. O ponto é que o sistema religioso sempre mentiu para nós. E, igual eu falei, nós recebemos o evangelho por herança, A maioria do povo abraçou esse evangelho por herança e não vai pesquisar se aquilo está correto ou não. Quando você começa a ler as escrituras, você se depara com esse tipo de coisa aqui, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Mas em qualquer reunião? Qualquer reunião, então, Jesus está no meio. Só que eles mentiram para nós, dizendo que aqui era uma reunião na igreja evangélica, sendo que não existia igreja evangélica nesse tempo. Tá? Então aqui está falando de desavença, que o povo de Deus não poderia ter desavença, tá? Então, como está cheio de desavença, então entende-se que não é povo de Deus. Vamos continuar aqui. 17. Se ele não as escutar, diz a igreja, e também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Bom, a palavra igreja aqui já foi acrescentada, né? Porque não existia igreja naquele tempo.
Então os tradutores adaptaram esse verso para a realidade de hoje, tá? Que Jesus não ia falar de igreja porque, vamos dizer assim, Jesus acabou de falar, Jesus acabou de ditar essa regra. Aí eu estou vivendo no tempo de Jesus. Como que eu vou levar uma pessoa para a igreja? Para acertar as contas na igreja, sendo que não existia igreja naquele tempo. Então quem traduziu a Bíblia tempos depois, há 500 anos depois, traduziu desse tipo aqui, ó, dizendo igreja, mas a palavra igreja não pode ter aqui porque não tinha igreja naquele tempo. Então vamos entender aqui, no lugar de igreja, a comunidade ali, tá? Porque quando se fala igreja, como nós recebemos o evangelho por herança, quando fala igreja, já vem na nossa mente 4 paredes e um monte de gente lá dentro. Mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de igreja é povo. Um povo que serve a Deus que vai morar no céu, tá? Vamos lá, então é para considerar ele como pecador ou publicano. E se for o pastor que fizer essas coisas, hein? E se for o pastor que fizer algo de errado comigo, não era para considerar ele como pecador e publicano também? Não, mas esse tipo de regra aqui não vale para eles, não. Esse tipo de regra aqui não vale para o pastor, não vale para o filho dele, tá? Entendeu? Não vale, é só para baixo clero só. Só quem está lá embaixo da pirâmide que vale esse tipo de palavra aqui. Então vamos lá, 18. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Agora veja bem, inclusive quando eu era mais adolescente, eu fiz a pergunta para um pastor sobre isso. Porque você que está me ouvindo, às vezes você nasceu e cresceu num bairro ou numa vila onde tem uma igrejinha só. E no lugar que está cheio de igreja? A igreja tal aqui, outra igreja ali, outra ali, ali. Aí desligam você aqui, você vai ali e liga lá. Desligam de lá, você vai e liga cá. Se você não pode desligar daqui e ligar ali, também você não poderia desligar daqui e ligar para cá. Se você desliga aqui, esse daqui vai dizer que você está errado, ligar lá. Mas quando vem de lá para cá, eles não recebem. É isso que é o problema, né? Então, o que você tem que entender é que a igreja, no tempo bíblico, quando foi escrito isso, era um povo só. Então, se desligar, se desligou da igreja. Só que hoje em dia, as denominações não são igreja. Não são porque é uma contra a outra. A Batista é contra a Assembleia, que é contra a Congregação, que é contra Deus e Amor, que é contra a Metodista, que é contra a Presbiteriana, que é contra a Adventista. Todas elas consideram a outra como falsa. Essa é a verdade. Uma é porque diz que nós somos verdadeiros porque nós guardamos o sábado, outra diz que não, nós somos verdadeiros porque nós somos a primeira. Pedro foi o primeiro Papa. Outra vai dizer, não, nós somos o correto porque usamos o véu, porque oramos de joelho, porque usamos o ósculo, o que mais? Outra vai dizer, não, a verdadeira somos nós porque batizamos em nome de Jesus, como está lá no versículo tal, capítulo tal, como os apóstolos fizeram. Né? Então eles vão encontrar um monte de versículo para dizer, nós somos a verdadeira. Só que nesse tempo só tinha um povo. Então se você fosse desligado daquele povo, aí estava complicado. Mas hoje em dia você se desliga de um povo aqui, você se desliga de outro lá. Você se desliga da Adventista e se liga na Assembleia aqui. Você se desliga da Assembleia aqui e se liga na Batista lá. E aí? Como que você vai me explicar isso? Então isso daí, na verdade, são facções religiosas. O que é facção? Facção é um todo, um bolo que você pega e fatia. Cada pedaço daquele, ou você pode chamar de fatia ou de facção, que você fracionou, faccionou. Né? Então, a palavra seção, facção, fatia, uma coisa espedaçada é tudo a mesma coisa. Então, o cristianismo ele foi espedaçado. Tá? Então, não tem como aplicar essa palavra mais aqui. Para você entender esse tipo de palavra aqui, você tem que voltar lá no passado, como era diferente de hoje. Se você pegar esse tipo de palavra que está aqui e tentar enquadrar ele no contexto atual, não vai ter como. Então, para entender esse tipo de palavra, você tem que voltar lá no passado, do jeito que era lá no passado. Aí sim, aí você vai ter uma ideia de como eram as coisas lá. Porque se você é desligado dessa denominação, você é desligado do céu? Sim ou não? Não, não, porque a denominação não é igreja. Quantas pessoas aí que sofrem uma injustiça lá dentro é desligado? É desligado, entendeu? Então, você seria desligado do meio do povo de Deus.
Pelo menos é essa ideia que eles passaram para nós, tá? Era essa ideia aqui, que você era desligado, então você não era parte da igreja mais e que você estava perdido, que você tinha que voltar, pedir perdão, reconciliar e coisa do tipo, tá? Só que o contexto bíblico não é isso. O contexto bíblico é um irmão reconciliando com outro. Dois irmãos brigaram e agora precisam de reconciliação. Então a reconciliação tem que ser feito primeiro entre os dois, segundo entre testemunhas. Lembrando que a palavra igreja aqui foi acrescentada, tá? Porque nesse tempo aqui igreja não existia. Muito bem, vamos dizer assim, né? Foi adaptado para a nossa realidade. Se lá para frente mudarem de nome, não for igreja, for comunidade evangélica, tá mudando, viu? A palavra igreja tá saindo fora. Você viver na cidade, você vai ver que a maioria do que era igreja tá virando comunidade. Então eles vão chamar aqui de comunidade. A igreja católica, o catolicismo já chama de comunidade faz algum tempo. Então a Bíblia ela é traduzida, ela é revista, ela é corrigida e aí eles vão mudando as palavras. Então a palavra igreja aqui vai ser mudada daqui um pouco de tempo mais. Vamos lá. Aí o 19 diz assim, ó. Eu também vos digo que se dois ou três concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pediram, isso será feito por meu Pai que está no céu. Tá, mas é qualquer coisa mesmo? É qualquer coisa. Nós vamos concordar entre dois ou três aqui que tudo nós fique rico. Será que isso vai proceder? Nós vamos concordar entre dois ou três aqui que o fulano de tal lá que a gente não gosta morra. Será que vai proceder? Então não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Nós vamos concordar entre dois ou três aqui que a nossa conta bancária da noite para o dia apareça recheada. Meus queridos, aqui trata-se de coisa no reino de Deus. Aqui, Jesus e os apóstolos viveram mais com a mente dele no reino de Deus, com os olhos no reino de Deus. Eles estavam com o pé na terra, mas a cabeça deles, a mente deles era de cima, não era de baixo. Hoje nós estamos vivendo aí com um monte de gente com uma cabeça aqui terrena. E fica difícil a coisa, né? Então vamos lá. Porque onde estiverem dois ou três, versículo 20, aí eu estou reunido no... Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso aqui nunca foi igreja, tá? Porque não existia igreja. Então, deixando bem claro aqui que a palavra igreja ali em cima